Imagine você, enfrentando um exército com centenas de milhares de soldados. E se você tivesse apenas 300 homens ao seu lado, você aceitaria lutar, sabendo que a derrota era certa, mas a glória eterna? Essa é a história de Leônidas, o rei espartano que desafiou o maior império da época. Antes de se tornar lenda, Leônidas era um homem. Segundo algumas versões, ele era descendente direto de Hércules, o herói semideus. Essa linhagem impunha grandes expectativas, mas também um fardo. Cresceu em Esparta, onde cada escolha era uma batalha e cada fraqueza era punida. Leônidas não nasceu destinado ao trono, mas sua coragem o colocaria na história, pois ele não era o herdeiro direto. A morte de seus irmãos o levou ao trono, um posto que muitos julgavam que ele jamais ocuparia. Em uma Esparta onde reis eram guerreiros, Leônidas precisava provar seu valor. Sua ascensão parecia improvável, mas o destino tinha outros planos. Esparta era uma sociedade construída para a guerra. A liberdade era conquistada e mantida através do sangue e disciplina. Cada espartano era ensinado a colocar a pátria acima da própria vida. Leônidas abraçou esses valores, preparando-se para o papel que mudaria sua vida. Ele passou pelo brutal sistema da Agogê, onde apenas os mais fortes sobreviviam. Fome, dor, solidão. A Agogê não era apenas treinamento físico, mas também psicológico. Cada golpe recebido e cada amigo perdido moldavam em ferro e sangue. Essa formação forjaria um rei que preferia morrer a se curvar. Enquanto Esparta treinava guerreiros, o Império Persa crescia em poder. Xerxes, o rei persa, acreditava ser um deus na terra. Determinado a conquistar a Grécia, Xerxes reuniu um exército de milhões. Para Xerxes, a submissão era inevitável. Para Leônidas, inaceitável. Xerxes sucedeu seu pai, Dário, e jurou concluir o que o pai não conseguiu: dominar a Grécia. Ele acreditava ter direito divino ao trono do mundo. Seu exército era formado por soldados de todo o império: persas, medos, egípcios e até hindus. O poder de Xerxes era absoluto, mas ele não entendia a força da vontade grega. Mensageiros persas ofereceram ouro e poder a Leônidas. A resposta foi clara: Molon Labe, venha e pegue. Para Esparta, liberdade não se negociava, se conquistava. Leônidas escolheu a guerra, mesmo sabendo do preço a ser pago. Leônidas escolheu 300 guerreiros, todos com filhos vivos, para garantir a linhagem da família. Eles eram pais, maridos, irmãos, prontos para morrer por algo maior. Cada um sabia que jamais retornaria, mas cada passo era dado com honra. Essa seria uma viagem para a imortalidade. Termópilas, os portões quentes, era um desfiladeiro estreito. Ali, o número dos persas não faria diferença. Leônidas escolheu a posição perfeita, um campo onde estratégia superaria a quantidade. O rei sabia, eles seriam a muralha entre a Grécia e a escravidão. O exército de Xerxes avançou com arrogância. Leônidas e seus 300 guerreiros repeliram onda após onda de ataques. Os espartanos lutavam como uma única unidade, cada escudo protegendo o companheiro ao lado. Cada persa caído reforçava uma mensagem: Esparta não se dobraria. O escudo espartano era símbolo e arma. Proteger o próximo era proteger a cidade. As lanças perfuravam as fileiras persas com precisão letal. Xerxes enviou seus melhores soldados, os imortais. Mas até eles falharam diante da disciplina e estratégia espartana. Mas Efialtes, um camponês local, desejava reconhecimento e riquezas. Ele revelou a Xerxes um caminho secreto pelas montanhas para armar uma emboscada para Leônidas. Sua traição selou o destino de Leônidas e seus 300 guerreiros. Cercados, os espartanos enfrentariam seu último amanhecer. Efialtes era um grego ressentido, rejeitado pelos espartanos. Ele acreditava que trair Leônidas lhe traria glória e recompensas. Mas, em vez disso, seu nome se tornaria sinônimo de traição eterna. Efialtes foi condenado pela história, enquanto Leônidas tornou-se imortal. Leônidas sabia que a morte era certa. Mesmo assim, escolheu lutar, dando tempo para a Grécia se preparar. Ele e seus homens lutaram com fúria, até o último suspiro. Ao cair, Leônidas não perdeu uma batalha. Ele iniciou uma lenda. O sacrifício de Leônidas uniu a Grécia dividida. Inspirados, os gregos derrotariam Xerxes na Batalha de Salamina. Leônidas, com sua morte, plantou a semente da liberdade. Sua história ecoou muito além de Termópilas. Esparta lamentou, mas não se entristeceu. Leônidas havia provado que Esparta nunca se curvaria.
Seu túmulo tornou-se local de peregrinação e reverência. A glória do rei que morreu em pé superou o medo da morte. A cultura pop eternizou Leônidas, mas a história verdadeira é ainda mais impressionante. Hollywood retratou um guerreiro feroz, mas ele foi também um estrategista brilhante. Sua lenda não pertence apenas ao cinema, pertence ao coração da humanidade. Cada geração revisita sua história para redescobrir o significado de coragem. Leônidas representa a luta contra o impossível. Seu sacrifício se tornou símbolo da liberdade ocidental. Hoje, ele é lembrado como o rei que escolheu a morte para garantir um futuro livre. Sua coragem continua inspirando guerreiros, líderes e sonhadores. O que você faria diante do impossível? Lutar ou recuar? Leônidas fez sua escolha. E você? Conte nos comentários. O que a coragem significa para você? Inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque heróis morrem, mas os protagonistas se tornam lendas e vivem para sempre.